Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero te convidar a conhecer um dos lugares mais misteriosos da Terra. Talvez até mais do que as próprias pirâmides do Egito, hein? Um lugar onde religião, misticismo e ufologia se misturam e qualquer tentativa de explicação nunca consegue dizer algo realmente concreto. Se o templo de Kailasa não foi construído com o uso de alguma tecnologia desconhecida ou até mesmo extraterrestre, quem ou o que fez algo tão perfeito? Você, no final, vai concordar comigo. A 300 quilômetros a nordeste de Mumbai, na Índia, no complexo das cavernas de Ellora, encontram-se templos monolíticos erguidos há mais de 1 milênio, chamados de Templo de Kailasa. Trata-se de um lugar de adoração estendendo-se por 1,5 km, que inteiramente foi esculpido num único e gigantesco bloco de rocha maciça. Impressionante. É considerado um dos templos em cavernas mais notáveis do mundo devido ao seu tamanho, arquitetura e tratamento escultórico. Imagine um templo tão grande, tão formosamente esculpido que desafia tudo o que sabemos sobre construção antiga. Uma estrutura feita de um único bloco de pedra sem margem para erro. Um feito tão ambicioso que deixa você se perguntando: como eles fizeram isso? Todo o templo foi realmente construído por 7.000 trabalhadores usando ferramentas simples? Ou será que tiveram algum tipo de ajuda extra? Tem algum detalhe escondido sobre a superfície da história de Kailasa? O Templo de Kailasa não é apenas uma obra-prima de arte. É um completo enigma esculpido em pedra que atropela muitas teorias que falam sobre o mundo antigo. E aqui está o verdadeiro mistério. Para onde foram todas as pedras que sobraram da construção? Como eles conseguiram esculpir de cima para baixo sem um único erro? E por que alguns acreditam que há mais nesse templo do que a sua aparência mostra? Bem, é o que nós vamos tentar entender. Kailasa, na verdade, é identificada como Cave 16, ou Caverna 16 em português, mas não se trata apenas de mais uma das cavernas do complexo de Ellora. Ela não só é a maior delas, como também é considerada a mais importante dos 34 templos existentes em Ellora. Kailasa possui 32 metros de altura, distribuídos em 3 andares. Este e os demais templos são ainda frequentados por budistas, jainistas e também hindus, uma vez que para eles é uma das residências de Shiva. Apesar de não conter qualquer inscrição informando a sua data de construção ou quem o construiu, acredita-se que o crédito seja para Krishna I, rei da dinastia Rashtrakuta, vigente entre os anos de 753 e 773 d.C., sendo que alguns elementos da estrutura foram concluídos posteriormente. No entanto, a atribuição do templo a Krishna I não é completamente certa porque as epígrafes não estão fisicamente conectadas às cavernas e não datam do reinado de Krishnarav. Além disso, as concessões de terras são emitidas pelos sucessores de Krishna. Não contém nenhuma referência ao templo Kailasa. Eis aí um dos enigmas. Pertenceu ou não a Krishna I? O templo Kailasa, essa joia esculpida em pedra, impressiona pela ousadia de sua construção vertical. Diferente dos métodos convencionais, os escultores iniciaram seu trabalho do topo da rocha original, desbravando a solidez do granito rumo às profundezas. Segundo a literatura convencional, essa técnica audaciosa só foi possível graças à visão e habilidade do arquiteto-mestre, que descartou a abordagem tradicional de escavação frontal, optando por uma execução que desafiava os limites do possível. Contudo, essa explicação não é bem aceita por todos. Por trás dessa façanha, há uma lenda medieval Marathi, que lança uma luz mística sobre a origem do templo. A história, registrada pela primeira vez em Katha Kalpataru, de Krishna Yajnavalkya, narra o drama de um rei local acometido por uma doença grave. Desesperada, sua rainha buscou auxílio divino, orando ao deus Grishneshwar, uma manifestação de Shiva em Ellora. Em sua súplica,
Prometeu erguer um templo em agradecimento caso o rei fosse curado, comprometendo-se ainda a jejuar até que pudesse contemplar o topo do templo. Quando o rei recuperou a saúde, a rainha exigiu que o templo fosse construído imediatamente. Contudo, os arquitetos alertaram que o processo tradicional levaria meses para ser concluído. Foi então que um talentoso arquiteto chamado Kokasa entrou em cena, assegurando ao casal real que o Shikara estaria pronto em apenas uma semana. Fiel à sua palavra, Kokasa começou a esculpir o templo a partir do topo, trabalhando incessantemente até erguer a estrutura que libertaria a rainha do seu jejum. Em homenagem à soberana, o templo foi batizado de Manikeshwar. O templo teria sido concluído depois de 18 anos de trabalhos ininterruptos. Estudiosos como o historiador e arqueólogo Madhukar Keshav Davalikar, falecido em 2018, acreditam que Kokasa pode ter sido o arquiteto por trás do magnífico templo Kailasa, que possivelmente carregava o nome original de Manikeshwar. Inscrições dos séculos XI a XIII, encontrados na Índia Central, fazem referência à ilustre linhagem dos Kokasa, mestres da arte arquitetônica. Essa herança notável, entrelaçada com lendas e feitos extraordinários, perpetua a grandiosidade do templo Kailasa como uma obra de arte imortal. Essa explicação tem um certo sentido, mesmo porque, de forma inteligente, em vez de erguer o templo literalmente, Kokasa o teria rebaixado. Um relevo inverso ou baixo relevo, como você preferir. Ainda assim, há dúvidas quanto aos ajudantes e às ferramentas que Kokasa teria utilizado. Bom, ao ser construído dessa forma, evidentemente que teria deixado mais de 400 toneladas de pedregulhos e entulhos, segundo os cálculos. O que impressiona, então, nesse caso, é não saber onde deixaram ou o que fizeram com esse resto de construção. Nas proximidades, não há um único vestígio desses pedregulhos. Praveen Mohan, do jornal e canal indiano Phenomena Place, levanta uma questão curiosa a respeito da construção do Kailasa. Nas palavras dele, se as pessoas trabalhassem todos os dias durante 18 anos por 12 horas diretas, sem pausas, elas teriam que ter removido 5 toneladas de rochas por hora. Tal feito não é possível hoje, com a tecnologia moderna. É um dos mistérios. Por outro lado, há quem diga que o templo não foi construído em apenas 18 anos e que pode ter demorado quase um século. Bem, não há outra explicação, segundo o professor de engenharia mecânica, Dr. Srinivasan, o que explicaria o fato de os construtores e operários e seus sucessores tiveram tempo suficiente para planejar e dispensar os rejeitos ou até mesmo reaproveitá-los num outro local, próximo ou não do canteiro de obras. E mais, hein? Para ele, é praticamente impossível calcular a quantidade de material que foi removido. Assim mesmo, onde seria o local do depósito? E o que eles fizeram com tanto material? E há uma outra dúvida que paira no ar, que é bastante semelhante às mesmas feitas em relação às pirâmides e às outras estruturas igualmente misteriosas. Humanos que viveram mais de 1000 anos atrás puderam realmente construir um templo como o Kailasa em apenas 18 anos? Bem, de acordo com a explicação dada por Praveen Mohan, há nos textos védicos referências a um aparato chamado Bastra, que é descrito como um dispositivo mecânico poderoso e high-tech atribuído ao conhecimento avançado de engenharia das culturas da era védica. De acordo com as escritas, parece ser uma ferramenta capaz de perfurar rochas, produzindo efeitos semelhantes à vaporização. Será que isso conseguiria explicar o sumiço das rochas que restaram? Elas evaporaram? Bem, o entulho restante simplesmente vaporizou no ar. E esse aparelho? Como era? Onde estaria hoje em dia? São perguntas ainda sem respostas, que só aumentam o mistério. Mas se você pensa que eles pararam por aqui, está enganado. Continue ouvindo. O templo possui também uma série de entradas de túneis que parecem chegar a lugar algum.
Alguns se dobram em ângulos estranhos, enquanto outros estão a 12 metros de profundidade, sem nada que indique uma razão para isso. Além do mais, há também uma entrada em um dos templos que precisou ser lacrada pelo governo da Índia por questões de segurança, que simplesmente dá acesso direto a um túnel escuro, mas que, de repente, desce verticalmente. Algumas autoridades indianas acreditam que túneis como este podem levar a uma grande cidade subterrânea, construída abaixo do templo de Kailasa. Por motivos políticos internos, nunca houve autorização para explorar esses porões do templo. O que eles têm a esconder do mundo, hein? Além do valor naturalmente histórico, o templo de Kailasa possui também uma grandiosidade de mistérios que atrai místicos e teóricos da conspiração. Aliás, não seria para menos, com tantos mistérios. Os místicos, por exemplo, consideram o templo de Kailasa como um espaço de alta vibração energética, construído para alinhar-se com as forças cósmicas. Acredita-se que a sua localização e arquitetura servem para facilitar meditações profundas e uma conexão com o divino. A dedicação ao deus Shiva e o esforço monumental para criar a estrutura simbolizam o ideal de transcendência humana e devoção suprema. Alguns místicos sugerem que a precisão e a escala da obra indicam a orientação ou a bênção direta de divindades ou seres iluminados, considerados responsáveis por inspirar os artesãos. Já a teoria da conspiração vai um pouco mais adiante. Aliás, alguns anos-luz de distância. Muitos teóricos da conspiração especulam que o templo de Kailasa não poderia ter sido construído com as ferramentas disponíveis na época. Portanto, eles sugerem que tecnologias avançadas, potencialmente alienígenas, foram usadas para esculpir a estrutura com tamanha precisão. Será que o Bastra, o tal artefato que transformava a rocha em vapor, teria origem alienígena? É uma boa possibilidade. É fato que as religiões védicas têm uma visão positiva em relação à complexidade da vida em todo o universo. No hinduísmo, por exemplo, há textos antigos que mencionam a existência de diferentes mundos, chamados de lokas, e seres de várias formas e inteligências. Essas descrições muitas vezes sugerem a possibilidade de vida além da Terra, embora geralmente num contexto espiritual ou mitológico. Textos védicos como Mahabharata e o Ramayana mencionam várias entidades divinas e semidivinas que habitam diferentes partes do universo, muitas das quais poderiam ser interpretadas como formas de vida extraterrestre. A crença na reencarnação e no karma implica que a alma pode renascer em diferentes formas e mundos, sugerindo uma visão do universo como habitado por múltiplas formas de vida. Alguns líderes espirituais e estudiosos modernos nas tradições védicas têm buscado reconciliar as escrituras antigas com descobertas científicas modernas, incluindo a possibilidade de vida extraterrestre. Outra hipótese é que o templo seja obra de uma civilização tecnologicamente avançada que existiu antes da nossa história registrada. O templo de Kailasa seria um dos poucos vestígios dessa cultura. Falando nisso, você sabia que, segundo os cientistas, nós temos ao menos 7 razões para acreditar que já existiram civilizações avançadas antes da nossa? Desde o fato de vestígios poderem desaparecer para sempre, até a construção misteriosa de várias estruturas antigas, como as pirâmides e até mesmo o templo de Kailasa, incluindo achados de ferramentas e outros objetos enigmáticos, dão margem para muitos estudiosos pensarem nisso. Mas o que teria acontecido a essas civilizações? Eram mesmo daqui da Terra ou apenas visitantes que vieram passar instruções para a evolução do nosso planeta? Mais uma pergunta no ar. Até os anjos caídos e os gigantes bíblicos já foram sugeridos por alguns teóricos como personagens importantes da narrativa de Kailasa, na tentativa de explicar a construção do templo. Outros acreditam que o templo possa ser um local de conexão entre dimensões, funcionando como um portal espiritual ou físico para outros mundos. A sensação de conhecer um lugar como Kailasa é única, sem dúvida.
Chegar ao templo de Kailasa, principalmente pela parte alta, é uma experiência impressionante, quase surreal, que mistura admiração, mistério e a sensação de estar em contato com algo muito maior do que nós. Ao se aproximar, especialmente se você for o primeiro contato visual, a perspectiva do templo se revela de maneira inesperada. Ao olhar para baixo, o visitante percebe um abismo cuidadosamente moldado, revelando um templo monumental, como se tivesse brotado da própria terra. Pensa, como foi esculpido num único bloco de rocha basáltica, ele se destaca pela simetria perfeita e pelo contraste com o entorno bruto das montanhas. Mesmo de cima, é possível notar as esculturas complexas nas paredes externas, que parecem contar histórias antigas de deuses, batalhas e mitologias. Figuras de elefantes, leões e divindades emergem da pedra, transmitindo a sensação de movimento congelado no tempo. A imensidão do templo e o conhecimento de que foi inteiramente esculpido manualmente criam um profundo sentimento de humildade. Parece quase impossível acreditar que mãos humanas criaram algo tão magnífico. A ideia de como e por que ele foi construído instiga uma mistura de curiosidade e respeito. Para muitos é como estar diante de um segredo antigo que a pedra guarda silenciosamente. Mesmo para quem não é devoto ou religioso, o templo emana uma sensação de paz e espiritualidade, como se estivesse envolto numa energia especial. Enquanto o visitante desce, a perspectiva muda dramaticamente. As paredes laterais esculpidas que antes pareciam simples limites do complexo revelam detalhes mais ricos. Esculturas de divindades hindus, cenas do Mahabharata e do Ramayana e padronagens florais parecem desafiar a passagem do tempo. Adentrando o templo, o visitante é recebido por colunas maciças, ricamente decoradas, que sustentam a estrutura. Elas criam uma sensação de ordem e estabilidade, como pilares que ligam o céu e a terra. No santuário central, o lingam de Shiva repousa em uma câmara quase austera em comparação ao exterior exuberante. A simplicidade desse espaço contrasta com a complexidade do restante do templo, evocando introspecção e devoção. O templo de Kailasa, ao conter tantos mistérios cravados nos detalhes de suas paredes, se transforma numa experiência espiritual para qualquer visitante. Será que algum dia iremos descobrir a sua verdadeira origem? Vamos deixar você com reflexões acerca dessa experiência tão magnífica. Deixe os seus comentários para a gente e nós queremos agradecer muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.